que deveria ser uma missão de resgate de rotina logo vira um pesadelo, um que muda a vida de Seiyu pra sempre. Seiyu, um caçador de resgate de nível D do escritório de caçadores, é especialista em achar caçadores presos em masmorras. Em uma missão, ele e sua equipe entram em uma masmorra esperando uma extração padrão, mas tudo muda quando ghouls o cercam. Usando sua habilidade de busca, Seiyu acha uma rota alternativa, mas acaba em um território ainda pior, cheio de monstros letais. Com a equipe acuada, Seiyu percebe que um necromante está controlando tudo por trás das cenas. Em um ato desesperado, ele se sacrifica empurrando seus colegas para fora de um círculo mágico, ficando preso para salvá-los. Sozinho, ele encara o chefe da masmorra, que tenta transformá-lo em um ghoul. À beira da derrota, Seiyu usa suas últimas forças para buscar uma saída e descobre um monumento que oferece a classe arquiteto do labirinto. Sem nada a perder, ele aceita e vai para um labirinto tutorial, onde percebe que teve um despertar raro e deve sobreviver para obter seu poder. Seiyu começa a limpar o labirinto e logo sobe de nível, até que o sistema informa que restam 4 ghouls e só 30 minutos sobrando. Isso faz notar que ele precisa agir mais rápido. O tutorial ia bem, e ele pegou sem esforço a arma de um dos monstros derrotado. Depois disso, ele usou suas habilidades de mapeamento para rastrear e eliminar a maioria dos monstros. Estava sendo moleza, e Seiyu tinha certeza de que terminaria dentro do tempo exigido. Contudo, tudo mudou quando um monstro gigante começou a persegui-la. Mas ele ainda estava confiante, pois, ao contrário dos menores, este andava sozinho. Como levaria mais tempo para derrotá-lo, Seiyu decidiu eliminar os monstros menores antes de focar no gigante. Antes de continuar a caça, um dos menores se aproximou dele, facilitando ainda mais as coisas. Mas quando Seiyu ia acabar com ele, o monstro gigante surge do nada, junto com os 3 ghouls menores restantes. Isso surpreende Seiyu, pois ele nem sentiu que eles estavam se movendo em grupo. Isso porque ele não checou o mapa direito por causa do tempo curto, o que o meteu nessa confusão épica. Ao se acalmar para planejar sua estratégia, Seiyu percebe que só aguenta 2 ghouls por vez. Então ele abate um e tenta planejar, mas o problema é que ele está cercado, e a única saída é atravessá-los. Porém, após calcular cada movimento possível como em um xadrez, ele logo percebe que está em xeque-mate. A determinação de Seiyu vacila enquanto o complexo de ser apenas um caçador de nível D consome sua mente. Mas quando os monstros avançam, Seiyu se recusa a desistir, não importa a desvantagem. Ele se lembra que é só um tutorial para o seu ganho, então grita para o sistema agir como um servo e ajudá-lo, pois não aceitou isso para virar comida. Nesse momento, a habilidade de sexto sentido de Seiyu é ativada. Enquanto ele se prepara para lutar, o sistema notifica sobre uma nova opção. Diz a Seiyu que ele pode girar blocos ligando o sexto sentido à função de mapa. Com a habilidade ligada ao mapa, o sistema o avisa várias vezes para usar o giro de blocos pelo mapa. Seiyu então gira o bloco no mapa e percebe que agora pode girar as paredes da masmorra para reposicioná-las. Antes que os monstros o ataquem, ele ativa a função de girar e os prende do outro lado do bloco, deixando os ghouls confusos. Restando apenas um monstro, Seiyu fica bem satisfeito com o efeito da nova função. Ele então gira o bloco algumas vezes para separar os monstros antes de caçá-los um por um e, em pouco tempo, derrota 3 deles. Depois disso, Seiyu avança para derrotar o monstro gigante sem nenhum esforço. Mas a realidade o atinge com força quando o monstro o agarra como se fosse um sanduíche. No entanto, Seiyu se recusa a aceitar derrota. Então, como um chefe apelão, ele se liberta e, com um único golpe, derrota o ghoul gigante. O sistema anuncia imediatamente o fim do tutorial com sucesso e muda a classe de Seiyu para arquiteto de labirinto. Ele também recebe a habilidade Rei do Labirinto, o que significa que todos os ghouls derrotados farão parte de seus monstros do labirinto. O sistema então se oferece para levar Seiyu de volta a uma área segura. Enquanto isso, do lado de fora da masmorra, Li Han ainda tenta voltar por ele, mas seus colegas o impedem, pois acham que Seiyu foi devorado. Além disso, o portão da masmorra já desapareceu, então não há como voltar para buscá-lo. Mas, pro choque de todos, Seiyu aparece comendo picolés e até oferece alguns para esfriar seus cérebros em curto-circuito. Seiyu então sai do trabalho e vai pro parque, onde ele invoca a esfera. É uma habilidade primária que permite aprisionar oponentes dentro do labirinto pelo lado de fora. Embora a esfera possa prender inimigos à força, o sistema avisa Seiyu que eles podem escapar derrotando o chefe do labirinto. Além disso, ele também descobre que qualquer inimigo que derrotar o chefe se tornará automaticamente ainda mais forte. Seiyu decide não jogar seus oponentes lá dentro de forma imprudente, sem pensar bem antes. Ele também nota que a esfera é invisível para os outros, o que a torna mais fácil de usar. Ele então decide buscar formas de encher o labirinto com monstros mais fortes, pois isso será útil para enfrentar inimigos poderosos no futuro. Mas a única forma de encher o labirinto é derrotar monstros dentro dele e fazê-lo servi-lo ativando a habilidade Rei do Labirinto. Seiyu sabe que, no fim das contas, terá que ficar mais forte para derrotar esses monstros sozinho. Enquanto ele está perdido em pensamentos, a filha de sua vizinha, Yeonhee, chega e lhe entrega várias maçãs de sua mãe. Seiyu fica surpreso ao receber
tanto deles, o que o faz perguntar se tá tudo bem. Yeon-hee garante que ele pode levar, já que ele sempre tem muitas sobras da loja deles. Enquanto voltam para casa, Seo-il pergunta a Yeon-hee sobre a escola e ela diz que tá tudo bem, embora esteja visivelmente inquieta. De repente, eles param ao ouvir uma mulher causando um alvoroço em frente ao motel. Ela implora freneticamente a polícia para deixá-la passar porque sua filha ainda tá presa dentro do hotel. Yeon-hee observa o hotel de perto, apontando que não parece estar pegando fogo. Seo-il diz a ela que é uma quebra de masmorra, que acontece quando um portão é negligenciado por muito tempo. Quando isso acontece, os monstros lá de dentro escapam para o mundo real. Seo-il então entrega as maçãs para Yeon-hee, prometendo pegá-las quando ele voltar. Yeon-hee pergunta por quê, e ela explica que tem que fazer seu trabalho como caçador no departamento de resgate. Mas quando Seo-il tenta correr para dentro do hotel, um policial impede. Seo-il mostra seu cartão de identificação para provar que é do departamento de resgate, mas isso não faz sentido pro policial vendo que ele tá sozinho. Seo-il explica que os outros chegaram logo, mas o homem ainda o impede porque o hotel tá repleto de um bando de goblins vermelhos. No entanto, Seo-il insiste em ir sozinho, especialmente depois de ouvir que uma garotinha tá presa lá dentro. O policial continua tentando convencê-lo, mas Seo-il o ignora com ousadia porque sabe que não tá sozinho. Ao entrar, Seo-il se decepciona com a guilda Hanu, pois eles eram os responsáveis por limpar os portais nesta área. Ninguém presta atenção aos perigos ao redor, porque confiam que as guildas farão seu trabalho, mas elas ignoram portais pequenos por não serem lucrativos o suficiente, o que às vezes resulta em um dungeon break, levando a um banho de sangue. Assim que entra no hotel, Seo-il ativa sua habilidade de sexto sentido e sente os goblins vermelhos escondidos nas sombras. Ele os chama e, como um enxame de moscas, eles aparecem, avançando direto em sua direção. Seo-il ativa imediatamente a esfera, sugando todos eles para dentro do labirinto. Ele então os observa da palma de sua mão, como um mestre, sabendo que o seu antigo eu teria tido dificuldades para lidar com eles. Mas como o rei do labirinto, tudo que ele precisa fazer é relaxar enquanto seus monstros do labirinto fazem o trabalho por ele. Do lado de fora, Seo-il observa seus lacaios perseguirem um goblin vermelho de uma estrela, que para de repente no fim do corredor. Embora esses cretinos vermelhos sejam espécies comuns que giram em torno de seu líder, eles são muito mais astutos que os goblins normais. Bem quando Go acha que tem a vantagem, o Goblin astuto sorri maldosamente enquanto seus outros camaradas surgem das sombras. Mas antes que possam atacar o Gu, Seo-il bate uma parede na cara deles, dando ao Gu uma rota de fuga. Ele então verifica a condição do labirinto apenas para descobrir que os Goblins estão usando seus truques para eliminar seus lacaios. Seo-il nota que deve ficar de olho nas coisas, já que muitos Goblins vermelhos foram sugados pro labirinto. Mas mesmo com todos os seus truques astutos, ele garante que eles são apenas peões em seu tabuleiro, enquanto ele é o mestre do jogo. Depois, Seo-il chega ao 17º andar, onde finalmente encontra a garotinha Somi escondida. Ele garante que ela tá segura, e ao saírem, Somi pergunta se ele derrotou todos os goblins sozinho. Seo-il diz que sim, embora saiba que o Go fez a maior parte do trabalho. Apesar disso, ainda conta como se ele mesmo tivesse feito de qualquer maneira. Seo-il fica feliz por tê-lo sugado pro labirinto, pois eles estavam usando o olfato para caçar humanos. Se ele não tivesse chegado a tempo, eles teriam encontrado Somi num instante. De repente, o sistema soa, avisando Seo-il que mais de 50% de seus gols foram eliminados pelos goblins. Seo-il então ajuda Somi a entrar no elevador sozinha, dizendo que precisa reunir os goblins restantes. Após mandá-la embora, ele verifica a esfera e encontra o principal culpado, o Rei Goblin Vermelho, eliminando sozinho um bando de gols do labirinto. Seo-il se pergunta se deve enviá-lo pro chefe do labirinto, mas muda de ideia imediatamente. Ele teme que o Rei Goblin possa realmente derrotar o chefe e se tornar difícil demais de lidar, então decide entrar no labirinto e resolver ele mesmo. No momento em que entra, Seo-il se surpreende ao ver um monte de cadáveres de gus espalhados. Ele então gira alguns blocos pelo mapa para impedir que o Rei Goblin cause mais estragos, após o que o redireciona para si mesmo. Assim que o Rei Goblin aparece, ele ataca Seo-il ferozmente, prometendo acabar com ele, mas Seo-il se esquiva rapidamente dos ataques sem nem suar. Enquanto se esquiva dos ataques, Seo-il sente a diferença em seu corpo e no nível de seus atributos desde o seu redespertar. Um dos principais motivos de ter vindo ao labirinto é testar suas novas habilidades e talvez deixar o resto pros ghouls. Mas vendo quanto suas habilidades melhoraram, Seo-il está confiante de que pode lidar com as coisas sozinho. Enquanto o Rei Goblin continua a atacá-lo, Seo-il crava sua arma no pulso do Goblin, mas ele se solta e atinge Seo-il. No entanto, Seo-il mantém sua postura e até agradece ao Goblin por empurrá-lo para trás, pois o dano na mão do Goblin já foi feito. Seo-il então começa a provocá-lo porque ele não pode mais usar sua mão novamente. Além disso, ele agradeceu ao Goblin antes porque tinha um novo truque na manga que queria testar. Ao empurrar o Goblin para o centro onde ele o quer, Seo-il continua a provocá-lo implacavelmente por ser fraco e um desperdício de espaço. Infelizmente, os insultos são fracos demais para mover o Goblin, então Seo-il sobe o nível, e isso finalmente compensa. O Rei Goblin explode de raiva quando Seo-il pergunta se ele é um covarde.
Enfurecido, ele imediatamente avança em direção a Seo Yu, jurando matá-lo, mas Seo Yu permanece imóvel, ansioso para testar seu investimento. Antes que o Rei Goblin possa alcançá-lo, Seo Yu ativa um dispositivo de repulsão, que paralisa o Rei Goblin no lugar. Com um sorriso presunçoso, Seo Yu se despede dele e ativa uma armadilha de teto com espinhos, que instantaneamente esmaga o Goblin. Embora tenha gasto 20 de ouro, cerca de 2 milhões de won, para instalar a armadilha, Seo Yu está satisfeito com seu investimento. Na verdade, o efeito é tão bom que ele começa a se sentir culpado por quem quer que seja pego nela. Nesse momento, o sistema o informa que ele subiu de nível novamente, e o bando de goblins foi derrotado. O uso da habilidade Rei do Labirinto também foi incluído no labirinto. Depois, Seo Yu sai para o hotel, onde Li Han o repreende por ter entrado no hotel sozinho. Li Han então pergunta se ele lidou com os goblins sozinho, mas Seo Yu finge amnésia, alegando que bateu a cabeça. No entanto, Li Han não acredita nele, pois a polícia já o informou que os goblins sumiram depois que Seo Yu entrou no hotel. Mas Seo Yu não tem intenção de revelar nada, então ele diz brincando para Li Han lhe comprar Carmen em troca da verdade. De repente, Seong-gun, o gerente da guilda Hanu, os interrompe, pedindo para falar com eles. Li Han concorda, e primeiro Seong-gun agradece sinceramente por ajudarem a guilda a resolver a quebra da masmorra. Mas Seo Yu e Li Han ficam enojados por ele fazer parecer que a guilda participou da limpeza. Seong-gun então pede que não falem com repórteres sobre o incidente, pois sua guilda não quer que o público saiba disso. Ele promete compensar o hotel pelos danos e avisa que relatar notícias negativas sobre a guilda ao público pode deixar as pessoas ansiosas. Ele também se oferece para fazer uma doação generosa ao departamento de resgate também. Embora Seo Yu esteja furioso com isso, ele sabe que a dolorosa verdade é que o homem está certo. Ao contrário do departamento de caçadores, composto por caçadores de nível D, os caçadores de guilda chegam ao nível S. Por causa disso, as pessoas confiam mais na guilda e acreditam que eles são os únicos com o poder de protegê-los. Mas Seo Yu odeia o fato de as guildas explorarem essa mesma confiança para fazer o que quiserem. Seo Yu sabe que não pode fazer nada a respeito, não importa o quanto odeia o sistema. Recusando-se a deixar passar, ele dá um tapinha no ombro de Seong-gun com um pouco de força para intimidá-lo. Seo Yu dá um sorriso cansado e aceita o pedido porque nem quer divulgar o incidente para evitar atenção desnecessária sobre si. Seo Yu também sabe que, se ele fizer barulho, a associação de caçadores simplesmente abafará o caso. No entanto, ele se recusa a deixar a guilda Hanu sair ilesa, então ele solicita bruscamente que 10 bilhões de won sejam doados à equipe de resgate. Já que eles continuarão limpando a bagunça da guilda, Seo Yu pretende deixá-los sem nada. Ele pressiona o ombro de Seong-gun, perguntando se ele pode cobrir a oferta. Seong-gun fica surpreso ao ouvir isso, mas nem consegue dizer nada porque Seo Yu já o deixou morrendo de medo. Após lidar com a invasão da masmorra, Seo Yu recebe 2 dias de folga, então ele vai ao parque para relaxar. Ele estava bem orgulhoso por ter resolvido o problema sem baixas, e ainda ter conseguido extorquir muito dinheiro da guilda Hanel. O único lado ruim é que seus colegas de trabalho olham com 1 milhão de perguntas estampadas no rosto, porque ele derrotou um bando de goblins vermelhos sozinho. Mas Seo não quer contar nada a eles para evitar qualquer atenção desnecessária. Se as pessoas soubessem o que ele fez, Seo teme que viraria manchete e atrairia a atenção das guildas, então ele decide usar sua folga para focar na manutenção do labirinto. Primeiro, ele calcula quanto custaria para consertar as paredes danificadas e fazer os monstros reaparecerem. O labirinto não tem sua própria moeda separada, então usa a moeda universal para caçadores, que é o ouro. Após os cálculos, Seo Yu percebe que custa cerca de 53 de ouro, o que é absurdamente caro. Na moeda do mundo real, 53 de ouro equivalem a 5,3 milhões de won, o que é o dobro do salário mensal de Seo Yu. Apesar do custo absurdo, ele ainda decide fazer isso, já que tem cerca de 80 de ouro em sua carteira. Antes que Seo Yu possa concluir o processo, Jian Hai, do departamento de monitoramento, liga para ele, deixando-o irritado. Ele diz rispidamente para ela ir direto ao ponto, pois ele deveria estar de férias. Mas Jong-hee rebate, apontando que a ideia dele de férias é provavelmente relaxar no parque. Ela então diz para ele usar suas habilidades de buscador para ajudá-la a rastrear alguém, mas de repente a linha fica muda, fazendo Jong-hee perceber que Seo Yu desligou na cara dela. Jong-hee fica totalmente chocada e não consegue acreditar na audácia dele. Enquanto isso, após desligar, Seo Yu esquece instantaneamente o ocorrido e volta a pensar em seu labirinto. Ele decide economizar um pouco de ouro em vez de reviver todos os monstros do labirinto, já que ele mesmo pode intervir de vez em quando. Enquanto ele continua deliberando sobre qual plano funciona melhor, seu telefone começa a tocar de novo, irritando-o. Seo atende e grita para Jong-hee rastrear a pessoa ela mesma, já que é o trabalho do departamento de monitoramento, mas ela implora para ele salvar uma donzela em perigo e até oferece pagar um churrasco. Seo Yun não está interessado em bancar o príncipe encantado, mas a oferta da carne o atrai brevemente.
Para fechar o negócio, Jeong-hee garante que ele concordará assim que ouvir o nome da pessoa que ela quer que ele rastreie. Seo-yu então pergunta quem é, e Jeong-hee revela que é Tae-sun, o que imediatamente desperta o interesse dele. Considerando o calibre de Tae-san, Seo-yu quer conhecê-lo, então ele aceita animadamente o pedido de Jae-hae. Pouco depois, ele chega a um local para observar um bando de velhotes jogando xadrez coreano. Mesmo nunca tendo conhecido Tae-san pessoalmente, Seo-yu conseguiu rastrear sua forte aura vermelha escura até lá. Esta aura só é possuída por despertados poderosos, então eles tendem a se destacar à mesma distância. Seo-yu o estuda mais de perto, imaginando se ele é realmente o lendário Tae-sun, pois parece um velhote magricela comum. Nesse momento, o parceiro de jogo de Tae-sun flagra Seo-yu encarando e pergunta se ele sabe jogar xadrez coreano. Seo-yu diz que sabe jogar um pouco, então o homem pede conselhos sobre sua próxima jogada. Seo-yu começa a aconselhar o velho, mas antes que termine, seu sexto sentido é ativado, sinalizando perigo. Quando Tae-san se move para golpeá-lo com uma peça de xadrez, Seo-yu se esquiva rapidamente, fazendo atingir uma árvore atrás dele. Os outros velhos correm para tirar umas fotos pro Insta. Enquanto Tae-san dá uma bronca em Seo-yu por ser intrometido, o ataque só confirma para Seo-yu que o homem é mesmo o lendário Tae-san. Ele foi encarregado de rastrear. Tae-san é um dos únicos 5 caçadores de nível esse na Coreia, e é famoso por transformar qualquer coisa em suas mãos em uma arma mortal. Antes que Tae-san possa fazer outro movimento contra Seo-yu, Jang-il interrompe. Tae-san pergunta a Seo-yu se ele é do departamento de monitoramento, mas Seo-yu diz que é um buscador do resgate. Tae-san elogia levemente suas habilidades, mas o chama de arrogante, e Seo-yu aceita o elogio brincando, se gabando ainda mais. Jeong diz a Tae-san que estava procurando por ele porque os estagiários do departamento de monitoramento se reuniram para sua palestra. Tae-san concorda em voltar com ela, e Jeong-gi pergunta a Seo-yu como ele conseguiu rastrear alguém que todo o departamento de monitoramento não conseguiu encontrar. Seo-yu diz a ela com orgulho que é porque ele é muito capaz. Ele então se prepara para sair, mas Tae-san diz para segui-los, pois quer confirmar se Seo-yu realmente tem algum talento além de sua boca arrogante. No encontro de estagiários do departamento de monitoramento, Tae-san faz uma pequena demonstração para o público. Ele diz a eles que cada despertado tem sua própria capacidade máxima, o que significa que um caçador de nível C nunca pode deixar de ser nível C. No entanto, ele os informa que o sistema pode ser um pouco ajustado, dependendo da vontade de cada um. Como as artes marciais não podem ser medidas por números, Tae-san diz a eles que podem se tornar mais fortes dependendo de sua perícia com armas. Enquanto Tae-san anima a multidão com seu discurso motivacional, Seo-yu se desliga porque tudo que ele quer é voltar a estudar seu labirinto. De repente, Tae-san grita com um cara chamado Siwoo, que tá ao lado de Seo-yu, perguntando há quanto tempo ele tá recebendo seu treinamento. Siwoo responde que treina com Tae-san há 4 meses. Siwoo acaba sendo um dos poucos caçadores de nível B no departamento de monitoramento. Tae-san o elogia por seu talento e pergunta o que ele acha que é necessário para empunhar uma espada. Siwoo responde com determinação que força esmagadora e compreensão das próprias habilidades são o que é necessário. Tae-san faz uma pausa por um momento antes de lançar a pergunta para Seo-yu. Em vez de pensar a respeito, Seo-yu diz casualmente que a vontade de empunhar a arma é o que é necessário. Uma conversa desdenhosa surge na multidão por causa de sua resposta sem sentido, e todos preferem a resposta de Siwoo. Eles também dizem que Seo-yu nem é estagiário do departamento deles. Tae-san observa que Seo-yu respondeu de forma casual e pergunta se ele tem certeza da resposta. Seo-yu confirma e fica impressionado que Tae-san percebeu isso. Tae-san repreende Seo-yu pela atitude indiferente, mas ainda assim diz que a resposta está correta. No entanto, Siwoo não fica feliz em ouvir isso, e Seo-yu fica ainda mais confuso, mas agradece a Tae-san. Siwoo questiona com raiva a decisão de Tae-san e se recusa a aceitá-la porque Seo-yu nem é um estagiário como ele. Seo-yu fica bem confuso com o surto infantil de Siwoo, enquanto Tae-san diz a Siwoo que qualquer pessoa com as qualificações pode subir ao palco. Ele então anuncia que dará a Seo-yu uma chance igual, como a de Siwoo, para passar em seu teste, e tudo que eles precisam fazer é provar suas respectivas respostas. Siwoo aceita o desafio, mas Seo-yu rejeita a oferta imediatamente. No entanto, Tae-san pede que ele reconsidere, dizendo que aceitará qualquer um que passar no teste como discípulo. A ideia de ser discípulo de uma potência de nível esse desperta instantaneamente o interesse de Seo-yu. Além de aprender como se tornar mais forte, também é uma chance de subir para uma posição mais alta. Vendo que tem Seo-yu onde queria, Tae-san pergunta se ele está tentado pela oferta. Seo hesita por um segundo antes de aceitar decisivamente a oferta de Tae-san. Depois disso, eles seguem para o local do teste, e Tae-san diz a eles que devem utilizar a habilidade que ele lhes passará para esmagar uma pedra de éter. Ele promete aceitar como seu discípulo quem quebrar o máximo possível da pedra. Esta é uma tarefa muito difícil, pois a pedra de éter é uma pedra rara que só pode ser encontrada no templo. Por ser imbuída de poder mágico, apenas despertos poderosos podem quebrá-la.
Seiyu então começa a se perguntar o que Tyson quer dizer com passar uma habilidade, enquanto Siwoo, determinado a vencer o desafio, anima a multidão por apoio. A multidão torce por Seymour, enquanto Seiyu se decide a agarrar esta oportunidade, não importa o que aconteça. Tyson então se prepara para passar a habilidade, mas os avisa que serão automaticamente desclassificados se não sentirem nada. Quando ele começa a passar a habilidade para Seiyu e Siwoo, uma aura vermelha aterrorizante os atinge. O sistema de Seiyu detecta instantaneamente a aura, mas antes que ele possa entendê-la, a aura de Tyson quase lhe tira o fôlego. No entanto, ele está determinado a persistir até o fim para receber a habilidade. Justo quando ele começa a perder a consciência, uma calma repentina atinge Seiyu ao ver a habilidade que Tyson lhe passou. Uma lança aparece diante dele e o sistema o notifica que ele adquiriu a habilidade Mente Serena. Também o informa que ele dominou a técnica de lança do Rei Dragão. Ao notar as expressões de Siwoo e Seiyu, Tyson os elogia por terem a aptidão certa para receber herança. Normalmente, outras pessoas não sentem nada, enquanto outras desmaiam antes de poderem receber a habilidade. Depois ele pergunta aos rapazes quem quer ir primeiro, e Siwoo imediatamente assume a liderança. Siwoo está determinado a impressionar a todos para evitar que Seiyu sequer pense em desafiá-lo. Enquanto se prepara para golpear a pedra, ele amaldiçoa Seiyu baixinho, acusando de comprar seu caminho com dinheiro. Ele não consegue entender como um rank D inútil conseguiu resistir à herança de habilidade de Tyson. Determinado a mostrar sua superioridade, Siwoo usa cada grama de sua força para atingir a pedra de éter com sua espada e corta um grande pedaço dela. A multidão fica maravilhada com o poder de Siwoo e sente que seu talento está sendo desperdiçado no departamento de monitoramento. Tyson nota que Siwoo dominou a esgrima do Rei Dragão. Após sua demonstração, Siwoo provoca Seiyu dizendo que ele precisa saber seu lugar como novato. Mas Seiyu rebate criticando seu complexo de inferioridade e a necessidade constante de se provar. Antes que a discussão saia do controle, Tyson diz aos rapazes para pararem e informa Seiyu que é a vez dele. Seiyu então vai para frente pensando que só respondeu a Siwoo por causa de seu tom condescendente. Embora saiba que não é páreo para Siwoo em termos de poder puro, Seiyu não se deixa abalar, pois acredita que não se trata de força, mas de força de vontade. Este é um teste para provar que sua própria resposta está correta, e Tyson já confirmou anteriormente. Mesmo tendo respondido casualmente, Seiyu tem certeza de sua resposta, então ele para pensar por que sua resposta é a correta. No momento em que se lembra do caçador de resgate que uma vez o salvou, Seiyu finalmente encontra sua resposta, que é tornar-se como ele. Assim como aquele caçador, Seiyu tornou-se um caçador de resgate, para ajudar as pessoas a sentirem a esperança que ele sentiu quando foi resgatado. Para fazer isso, ele sabe que deve se tornar mais forte do que é atualmente. Então, com esse pensamento em mente, Seiyu coloca tudo em sua lança, ativando a habilidade Perfurador do Coração de Fogo do Dragão. Ele libera uma chama massiva que destrói completamente a pedra de éter, deixando a multidão e até Siwoo completamente atordoados. Enquanto Seiyu volta para sua posição, ele se desculpa presunçosamente com Siwoo, apontando que o novato acabou de roubar seu lugar. Tyson elogia Seiyu por ser capaz de liberar o verdadeiro poder de sua arma, já que apenas alguém que se conhece pode fazer isso. Tyson declara que Seiyu será seu discípulo, e Seiyu agradece alegremente, enquanto a multidão torce por ele. Em outro lugar, Yeon-hee é encurralada por um bando de valentões, liderados por seu chefe, um garoto chamado Jin-tae. Uma valentã loura então provoca Yeon-hee e diz que ela acabou assim porque foi uma intrometida ao ajudar uma amiga. Pelo visto, Yeon-hee deu um tapa em Jin-tae por intimidar sua amiga, o que só o deixou furioso. Isso só piorou as coisas porque sua amiga decidiu tirar a própria vida para escapar dos valentão. Jin-tae então zomba de Yeon-hee sobre o incidente, lembrando-a de que sua amiga está no hospital lutando pela vida. Yeon-hee fica furiosa e o encara, mas isso só deixa Jin-tae mais animado. Ele imediatamente dá um tapa nela, mas antes que possa continuar, um caçador de nível B o interrompe. Jin-tae então diz aos amigos que eles estão indo embora e os avisa para garantir que Yeon-hee não escape. Ele também diz ao caçador para segui-los porque o chamou para levá-los a algum lugar vazio para que possam brincar com Yeon-hee à vontade. Enquanto isso, enquanto Jong-hae acompanha Seiyu de volta ao seu local de trabalho, ela o elogia por se tornar discípulo de um caçador de nível S. Acontece que Tai-san pediu para ele escolher uma arma, e ele escolheu uma lança. Jong-hae tá cética sobre sua escolha, mas Seiyu diz a ela que é perfeita. Porque para ela, é apenas uma lança comum, mas o sistema dele já detectou que é uma lança de evolução chamada Loga. A lança pode evoluir para diferentes formas, de acordo com a vontade do usuário. Assim que chegam, Jong-hae reclama que já passou muito da hora de ela ir embora. Seiyu zomba dela por estar cansada, apesar de não ter feito nada o dia todo no departamento de monitoramento. Isso enfurece Jong-hae e ela tenta avançar nele, mas Seiyu a empurra de volta com uma mão enquanto percebe uma confusão à frente. Uma mulher com aparência cansada tenta convencer o segurança a deixá-la ver Seiyu, mas o guarda impede de entrar.
Ele diz pra ela ligar pra ele, mas a mulher diz que já ligou, mas Seo Yu não atendeu. Nesse momento, Seo Yu interrompe a discussão, perguntando o que há de errado. A mulher então agarra a camisa dele e sua voz falha ao dizer que Yeon-hee foi arrastada pro cinturão amarelo, revelando que ela é a mãe de Yeon-mi. Isso imediatamente deixa Seo Yu irritado, e ele pergunta quem fez isso. Dentro do cinturão amarelo, um dos capangas de Jin-tae pergunta se não há problema em estarem em um lugar tão perigoso. Jin-tae garante que é seguro, já que eles também trouxeram um caçador de nível B para segurança. Ele declara orgulhosamente que quer ver quem vencerá se Yeon-hee lutar contra um monstro. Vendo como Yeon-hee parece assustada, Jin-tae a provoca mais, garantindo que os monstros do cinturão amarelo são mais fracos. Morrendo de medo, Yeon-hee foge imediatamente porque tem certeza de que Jin-tae é louco o suficiente para forçá-la a lutar com o monstro. Yeon-hee corre para frente determinada a escapar desse lunático, mas antes que consiga fugir, Jin-tae ordena que o caçador impeça. O caçador imediatamente usa a perna para derrubar Yeon-hee, fazendo-a cair. Yeon-hee grita por socorro a plenos pulmões, mas a loira diz para ela poupar o fôlego e avisa que é inútil já que eles são os únicos. O caçador então sente algo os observando das sombras e diz a todos para recuarem. Mas como Jin-tae já disse que os monstros ali são fracos, a loira desobedece suas ordens e se torna a primeira idiota a morrer. O caçador corre rapidamente para frente para bloquear os ferrões restantes, enquanto Jin-tae fica apavorado ao ver o corpo sem vida da loira. O caçador então diz para ele voltar pelo caminho que vieram. No entanto, Jin-tae tá com muito medo de se mover e pergunta ao caçador quem os atacou. O caçador diz que são Steamhawks, um tipo grande de vespa monstro. Enquanto isso, Seo já entrou na zona amarela e liga para agradecer a Jung-min, que o ajudou. Jung-min é da classe de combate e foi quem primeiro rastreou o paradeiro de Yeon-hee. Seo agradece por isso, mas Jung-min diz que estava apenas respondendo a um relatório de pessoa desaparecida. Embora tenha avisado Seo para não ir sozinho, Jung-min ainda diz para ele ter cuidado, mas Seo não tá muito preocupado. Após a ligação, Seo olha ao redor da agora miserável zona amarela, mas nem sempre foi assim. A zona amarela foi selada após a área se tornar incontrolável devido a uma quebra de masmorra. Embora os monstros nesta zona não sejam fortes, eles são muito mais astutos, o que os torna difíceis de guidar. Seo confirma isso porque eliminou alguns deles ao entrar. Ele nota que parecem mais fracos, mas ainda assim será difícil para alguém como Yeon-hee, que não despertou, sobreviver a eles. Então ele se apressa para procurá-la, mas logo as vespas começam a atacá-lo novamente. Mas em vez de lutar contra elas, Seo se prepara para enviá-las ao labirinto porque tá ficando sem tempo. Ele diz para elas chamarem o resto de suas amigas, mas quando elas realmente chegam, ele fica um pouco inquieto devido ao grande número. Quando começa uma operação de picada, Seo corre por sua vida, apenas para ser encurralado pelas vespas. Apesar de enviar um grande número para dentro da esfera, elas continuam aparecendo, fazendo-o perceber que pode estar em apuros maiores do que imaginava. Isso porque o número de monstros dentro do labirinto está diminuindo rapidamente, então se ele forçar mais vespas, o labirinto pode realmente entrar em colapso. Além disso, Seo sabe que também não pode lidar sozinha com as que estão do lado de fora, então decide fazer algo drástico. Ele suga todas as vespas de fora para a esfera antes de esvaziar à força um enorme lago no labirinto, bem quando as vespas estão prestes a colonizá-lo completamente. Elas congelam ao sentir algo vindo rapidamente. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, um grande fluxo de água invade o labirinto, afogando-as completamente. Meu ouro! O coração de Seo dói ao ver o estrago em seu precioso reizinho, pois sabe que custará os olhos da cara para consertá-lo. O custo é exatamente o motivo pelo qual ele estava hesitando em usar esse método em primeiro lugar. No entanto, ele está feliz por ter funcionado e limpado as vespas que o perseguiam do lado de fora. Em outro lugar, Jin-tae e seu grupo ainda tentam sobreviver a uma fuga, e Jin-tae começa a perder a paciência com seu caçador inútil de rank B. O caçador diz que os insetos são demais para ele lidar sozinho, mas isso só irrita Jin-tae ainda mais. Eles já perderam a saída e agora ele está preso com um covarde, o chamado caçador de rank B. E para piorar, o segundo lacaio de Jin-tae, com seu estilo chapeuzinho vermelho, logo é empalado pelos ferrões das vespas. É nesse exato momento que Jin-tae percebe que errou feio ao entrar na zona amarela apenas por diversão. Enquanto as vespas o cercam, o caçador cuida das de trás, enquanto Jin-tae fala demais, dizendo para ele cuidar da frente também. Quando uma das vespas avança, Jin-tae, como toda ameaça estúpida e egoísta, agarra Yeon-hee para usá-la como escudo. Felizmente, alguém abate a vespa antes que ela possa ferir Yeon-hee, deixando-os intrigados. Em vez de ser grato, Jin-tae grita para as sombras perguntando quem é. Irritado com o tom dele, Seo aparece e se apresenta como um caçador do departamento. Ele então pergunta irritado a Jin-tae se foi ele quem arrastou Yeon-hee para dentro do cinturão amarelo. Yeon-hee já está emocionada ao perceber que Seo Yu veio resgatá-la e corre para os braços dele.
Ele então pergunta se ela tá bem, notando que é a primeira vez que a vê chorar. Jin-tae logo interrompe o reencontro e oferece pagar qualquer quantia a Seo-yu em troca de lhe mostrar a saída do cinturão amarelo. Yeon-hee diz a Seo-yu para ignorar aquele lixo, mas Seo-yu a ignora enquanto seu rosto subitamente escurece. Ele então pede desculpas a ela, mas antes que Yeon-hee possa perguntar o porquê, Seo-yu a deixa inconsciente. Seo-yu coloca Yeon-hee gentilmente no chão e promete voltar para casa depois de limpar o lixo. Chocado, Jin-tae pergunta o que ele tá fazendo, e Seo-yu diz que tá prestes a fazer algo que não quer que Yeon-hee presencie. Ele então crava sua lança no chão para alongar os punhos porque tá por vir. Mas Jin-tae, que é burro demais para saber que tá em apuros, continua falando demais. Ele usa a clássica cartada do "você sabe com quem tá falando", mas para sua surpresa, Seo-yu diz que seu rosto é bem famoso entre os caçadores da agência. Seo-yu então revela que Jin-tae é filho de Bong-jin, um juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Pelo visto, Jin-tae é infame por bullying, roubo e todo tipo de crimes maluco. Mas graças à influência e ao dinheiro do pai, ele sempre consegue se livrar pagando todas as vezes. Vendo que Seo-yu já ouviu falar de seu histórico, Jin-tae acha que pode intimidá-lo, então encara Seo-yu sem medo, perguntando o que ele quer fazer a respeito. Seo-yu simplesmente o chuta na canela e o cérebro de Jin-tae trava por um segundo antes de ele finalmente desabar no chão de dor. No entanto, Seo-yu se recusa a lhe dar um momento para respirar, pois começa imediatamente a usá-lo como saco de pancadas. Ele diz a Jin-tae para tentar suborná-lo, já que esse é o seu maior prazer culposo. Seo-yu bate mais algumas vezes, mas antes que possa continuar, o caçador intervém. Ele tenta golpear Seo-yu, mas Seo-yu se esquiva rapidamente e solta Jin-tae, vendo que seu guarda-costas terminou de cuidar das vespas na área. Ao mesmo tempo, Jin-tae fica em êxtase e começa a falar demais de novo, porque ele tem certeza de que seu caçador inútil, que nem conseguiu lidar com vespas fracas, com certeza dará conta de um mero caçador da agência de rank D. Infelizmente, Seo-yu se move na velocidade da luz, desviando de cada ataque que o caçador lança contra ele. Ao mesmo tempo, Seo-yu já tá furioso porque planejava deixá-los ir com apenas um aviso. Mas com o caçador tentando matá-lo, ele decide acabar com eles de vez e alegar legítima defesa. Enquanto continuam lutando, Seo-yu mostra todo o seu poder, deixando até o caçador intrigado, pois os caçadores da agência deveriam ser rank D. No entanto, a força de Seo-yu parece de alguma forma superar a dele, fazendo questionar tudo o que sabe sobre os ranks. A certa altura, ele até começa a suspeitar que Seo-yu pode não ser um caçador da agência, como afirma. Apesar disso, o caçador sente que pode levar a melhor, já que a arma de Seo-yu é apenas uma lança. Ele decide diminuir a distância entre eles, convencido de que, se conseguir fazer isso, poderá derrotá-lo. Infelizmente, a realidade não é o que ele imaginou, pois assim que ele se aproxima, Seo-yu agarra sua mão como se já o esperasse. Seo-yu então dá um soco direto no rosto dele, dando-lhe uma repaginada muito necessária, o que nocauteia o caçador na hora. Jin-tae ficou horrorizado com a cena enquanto chama freneticamente para voltar a protegê-lo. Infelizmente para ele, o espírito do caçador já saiu de férias, fazendo Jin-tae questionar se ele é um rank B de fachada. É nesse ponto que Seo-yu percebe que derrotou um caçador de rank B sem o menor esforço. Ele nota que deve ser pelos atributos que ganhou ao derrotar aquelas vespas antes, então sua força pode ter superado o nível de um caçador de rank B. Seo-yu sorri com o pensamento, o que só irrita Jin-tae, então ele decide parar de ser um covarde. Ele pega uma pedra, esperando tolamente conseguir fazer o que um caçador de rank B inteiro não conseguiu. Enquanto ele avança, Seo-yu fica um pouco confuso, mas permanece calmo e, com apenas um leve movimento de sua lança, derruba Jin-tae. Seo-yu então pergunta como é a sensação de ser quem tá do lado que apanha. Ele diz a Jin-tae que sua vítima sofreu ainda mais do que isso, mas Jin-tae continua impenitente e diz a Seo-yu para aceitar, já que ele não tem dinheiro nem poder, porque é assim que o mundo funciona. Vendo que o pivete não aprendeu nada, Seo-yu decide que o mundo seria um lugar melhor sem um lixo sem esperança como Jin-tae. Isso deixa Jin-tae um pouco assustado, mas Seo-yu não planeja levantar um dedo contra ele. Ele simplesmente pega Yeon-hee e diz a Jin-tae que o deixará para os famintos no cinturão amarelo. Antes que Jin-tae perceba o que está acontecendo, vários olhos sinistros aparecem nas sombras e logo surge uma alcateia de lobos monstro. Jin-tae grita freneticamente para eles recuarem, esperando que o universo de alguma forma lhe dê o poder de controlar animais, mas isso não acontece, e os lobos avançam sobre ele enquanto Seo-yu sai calmamente com Yeon-hee nos braços. Depois de deixar o cinturão amarelo, Yeon-hee se reuniu com sua família em meio a um choro emocionante. Jong-min informa a Seo-yu que os oficiais que ajudaram Jin-tae a entrar no cinturão amarelo foram detidos e expulsos de seus cargos no departamento de atletas. Ele também especula que as coisas podem ficar um pouco agitadas na cidade por um tempo, e, como ele previu, o incidente causou indignação generalizada enquanto os oficiais eram punidos. Até o pai de Jin-tae foi criticado e teve que renunciar ao seu cargo no Supremo Tribunal de Justiça para encerrar o assunto completamente.
Após o incidente, Seo Yu recebe um pedido de missão do sistema para caçar a Vespa Rainha no Cinturão Amarelo em 30 dias. Ao completar a missão com sucesso, ele descobre que será premiado com uma adaga de ferrão, 100 de ouro e a geleia real do cetro da rainha. No entanto, a penalidade por falhar na missão é que ele perderá 50% de seu desempenho contra monstros do tipo inseto. Seo Yu lembra que viu brevemente a Vespa Rainha ao sair do Cinturão Amarelo. Embora saiba que ela não é um alvo fácil, pois está protegida por seu enxame, Seo Yu ainda está animado com a missão. Ele nota que a rainha deve ser bem poderosa porque suas operárias quase destruíram seu labirinto. Depois, Seo Yu diz a Lee Han que vai sair cedo, pois tem outro lugar para ir. Mas quando Lee Han pergunta se ele completou toda a papelada, Seo Yu congela por um segundo antes de praticamente desaparecer. Como ele tem um mês até que a missão da Vespa Rainha expire, Seo Yu raciocina que precisa se preparar porque o enxame, que diminuiu, expandirá rapidamente seu território de novo. Seo Yu logo chega a um templo onde Tai Sin diz que ele está atrasado e ordena que entre, pois planeja começar o treinamento de Seo Yu imediatamente. Ao entrar e vestir o uniforme do dojo, Seo Yu finalmente aceita o fato de ser discípulo de Taesin, mas o velho diz para não se gabar, pois ainda há 2 outros discípulos acima dele. Além disso, a intensidade do treinamento que ele vai enfrentar vai sufocá-lo. Taisen leva Seo Yu para a sala de treinamento, onde ele conhece um dos discípulos veteranos de Taisen, Gyun-Soo. Na sala está a mandíbula de um monstro de ferro, uma variante única que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Com cicatrizes de batalha por todas as costas, Taisen admite que o monstro foi a primeira coisa que quase o mandou pro além. Taisen caminha até a mandíbula e diz a Seo Yu que essa será sua primeira tarefa. Taisen agarra as alças que foram colocadas nas mandíbulas e as abre com uma força imensa. Depois de mostrar o que precisa ser feito, ele solta a mandíbula enquanto admite que ela continua teimosa como sempre. Gyun-Soo aplaude seu mestre, elogiando por ser sempre o homem incrível que ele é. Ao mesmo tempo, Seo Yu fica impressionado com os músculos do homem e como ele é forte. Thaís então diz a Seo Yu para tentar o que ele acabou de fazer e ele concorda. Ele caminha até a mandíbula, pensando que atualmente está acima de um caçador de rank B e que talvez não consiga abri-la totalmente como Taesin, mas planeja movê-la. No entanto, Seo Yu não conseguiu nem abrir a mandíbula e Taesin fica ainda mais surpreso por ela não ter se movido. Seo Yu não quer acreditar nisso enquanto continua lutando com a mandíbula, e Taesin diz que o treinamento aumentará sua força física, então ele deve continuar até conseguir. Quando Taesin sai, ele diz a Seo Yu que não haverá a próxima etapa até que ele consiga abrir a mandíbula. No fundo, Gyun-Soo também não está impressionado e conclui que Seo Yu é apenas um filhinho de papai. No dia seguinte, enquanto Gyun-Soo vai para o salão de treinamento, ele percebe que trabalhou mais nos últimos 2 anos do que qualquer um para provar que é digno de ser um discípulo direto. Mas, no fim, Seo Yu acaba sendo quem fica com a vaga dele. Gyun-Soo não tá feliz por não ser um rank B como ele quem conseguiu, mas sim um cara qualquer do escritório. Por causa do quanto trabalhou, Gyun-Soo não acha justo ter sido deixado de lado. Ele entra no salão de treinamento e, para sua surpresa, descobre que Seo Yu já tá lá limpando. Ele cumprimenta Seo Yu com uma voz tensa, e Seo Yu pede que ele fale mais à vontade com ele, dizendo que ele é um novato. Gyun-Soo responde que ele pode estar bem com isso, mas ele não tá, e olha em volta para ver como a academia tá limpa e brilhante. Ele fica impressionado com isso e pergunta se ele mesmo limpou a academia, e ele responde que sim. Gyun-Soo vai embora, pedindo a Seo Yu que não faça isso de novo, pois faz o resto deles parecerem mal quando o discípulo direto tá fazendo tarefas. Seo Yu fica surpreso e pergunta a Gyun-Soo se realmente precisa haver uma hierarquia para coisas assim. Seo Yu diz que tinha tempo sobrando e simplesmente decidiu fazer. Ele acredita que ser um discípulo direto não significa que ele vai empurrar seu trabalho nos outros, já que todos estão lá para ficarem mais fortes. Gyun-Soo encara Seo Yu e não consegue acreditar no quanto ele é irritante. Gyun-Soo observa enquanto Seo Yu continua vindo treinar pelas próximas 2 semanas e fica até mais tarde do que qualquer outro apenas para treinar. Gyun-Soo percebe que, apesar de ser o discípulo direto, ele nunca se impôs ou menosprezou ninguém. Ele basicamente treina como se sua vida dependesse disso, enquanto se dá bem com todos os outros. Johnson não encontra defeitos nele, e isso irrita ainda mais porque ele é exatamente o tipo de pessoa que ele gostaria de ser. Algum tempo depois, Seo Yu quase consegue abrir a mandíbula, mas ele falha mais uma vez. Suas mãos sangraram por todo o cabo da mandíbula de tanto segurá-lo, e nesse momento, Gyun-Soo se aproxima para lhe dar uma garrafa de água. Surpreendentemente, Gyun-Soo diz para ele não exagerar, e Seo Yu fica surpreso por ele finalmente ter deixado as formalidades de lado. Seo Yu pega a garrafa dele e ainda está bebendo quando ouve uma buzina alta ao longe. Seo Yu pergunta o que é isso, e Gyun-Soo menciona que é o sinal de implantação da guilda Overcross. Pelo visto, a guilda Overcross estava indo para uma masmorra próxima naquele dia.
Seo Yu se surpreende que a guilda esteja operando àquela hora, e Gyun-soo menciona que a Overcross na verdade trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seo Yu fica surpreso que Gyun-soo saiba disso, e Gyun-soo revela que trabalhou para a Overcross por um curto período. Na manhã seguinte, a guilda Overcross sai da masmorra após uma missão bem-sucedida para capturar um orc sangue de aço. Um dos caçadores pergunta aos colegas se é realmente legal caçar monstros dessa forma, e ele responde que, na forma real das coisas, eles não têm permissão. No entanto, o orc que acabaram de capturar custaria pelo menos 12 bilhões de won no mercado negro. Ele diz que eles pagam seus salários usando coisas como essa. Um deles está com o colar do orc, e no momento em que o orc vê isso, ele já começa a perder a cabeça. Os dois idiotas começam a zombar do colar e até decidem jogá-lo fora, mas isso só deixa o orc realmente louco. Em outro lugar, Seo Yu e sua equipe acabaram de terminar uma missão de resgate, e ele está prestes a partir para a associação. O líder da equipe o lembra do jantar do grupo, mas ele responde que não está disponível porque seu mestre lhe disse para cuidar dos outros discípulos enquanto ele estivesse fora. De repente, o alarme de emergência dispara, solicitando apoio porque um monstro-chefe de 3 estrelas que estava sendo transportado ilegalmente se soltou e está em fúria. Surpreendentemente, o incidente está ocorrendo na Associação Coreana de Artes Marciais. Na associação, o orc já está causando um alvoroço, destruindo tudo em seu caminho, deixando Ginsu totalmente ferido e indefeso. Jinsu reflete sobre tudo o que aconteceu até agora e sobre o fato de que ele sempre se considerou um gênio. Ele também acreditava que era certo explorarem as subguildas porque era o direito dos mais fortes. No entanto, foi no dia em que ele foi abandonado e deixado para morrer por seus próprios homens que ele percebeu o quanto estava errado. Ele percebe que era apenas mais uma engrenagem substituível na máquina. Gyun-soo também percebe que o mundo é um lugar realmente cruel e podre. Ainda assim, ele acredita que ainda existem pessoas boas no mundo porque foi salvo por alguém e está tentando viver de acordo com o padrão dessa pessoa, tornando o mundo um pouco melhor. Gyun-soo se levanta em vez de desistir diante do orc e grita com ele, dizendo que tudo o que passou o impulsionou a sobreviver 2 anos naquele inferno. Gyun-soo aponta sua meia lâmina para o orc, embora seja difícil para ele se mover. Mesmo assim, ele percebe que tem que aguentar enquanto o orc estiver focado nele para que os outros discípulos possam escapar. Nesse momento, o orc desfere um soco nele e Gyun-soo tá cansado demais para se mover. Ele já tá imaginando sua cabeça voando para longe do pescoço quando Seo Yu aparece para bloquear o soco, enquanto elogia Ginsu, dizendo que ele já fez o suficiente. Seo Yu pede que Gyun-soo deixe o resto com ele e ative o labirinto, arrastando o orc para lá. No momento em que chegam ao labirinto, o orc nem perde tempo e já começa a perseguir Seo Yu. Seo Yu não esperava que o orc fosse tão agressivo e monstruoso assim. Ele nem acredita que o orc acabou de lutar contra a guilda Overcross e ainda tem tanta energia. O orc persegue Seo Yu pelos corredores do labirinto como se estivesse levando a namorada, destruindo tudo. Seo Yu finalmente para e admite que não pode enfrentar o orc sozinho, então ele precisa de apoio. Seo Yu imediatamente libera os goblins vermelhos para cercarem o orc. Eles avançam sobre ele tentando dominá-lo enquanto Seo Yu procura por uma abertura. No entanto, o orc é tão forte que está despedaçando os goblins como se fossem papel. Seo Yu observa enquanto seus lacaios são triturados pelo orc monstruoso. Seo Yu está furioso com o dano que o orc está causando às paredes do labirinto, pois deu trabalho consertá-las. Ele percebe que os goblins não bastarão para criar a abertura que quer, e, embora não quisesse usar seu monstro de elite pelo risco, vê que não tem escolha agora. Seo Yu então invoca o chefe do labirinto, Kaori, que enfrenta o orc em uma luta feroz. Kaori tem dificuldade contra o orc, mas isso dá tempo para Seo Yu avançar contra a cabeça do orc. Ele enfia sua lança na cabeça do orc, mas não é o bastante para matá-lo, pois ele ainda tem força para esmagar a Kaori. Com Kaori derrotado, o sistema informa a Seo Yu que o renascimento está indisponível no momento. Seo Yu recua com raiva por o orc ter matado o chefe do seu labirinto. Irritado, ele ativa a armadilha do salão de aço. Isso faz chover flecha no orc, e Seo Yu aproveita a chance para cortar a perna do orc com sua lança. O orc cai no chão e Seo Yu ativa a armadilha do teto de espinhos que esmaga o orc imediatamente. Isso achata o orc, e Seo Yu elogia sua própria engenhosidade por ter acumulado armadilhas ali, caso o orc se rebelasse. Nesse momento, ele recebe um aviso de que a durabilidade do labirinto caiu para 72% e que ele sumirá ao chegar em 60%. Além disso, todos os monstros serão eliminados, e Seo Yu leva a mão à cabeça frustrado, pois perder o chefe foi um grande golpe. Apesar disso, ele sabe que teria morrido se não fosse pelo labirinto. De repente, o chão começa a tremer, deixando sem entender o que acabou de acontecer. Antes que ele perceba, o orc atravessa o chão e parece ainda mais perigoso do que antes. O sistema então diz que o orc está começando sua luta final, e Seo Yu admite que o orc é forte.
Como o labirinto não aguentará muito mais, Seo-yu decide voltar ao mundo exterior, crendo que a associação já foi evacuada. Ele planeja acabar com o orc assim que tiver espaço livre para enfrentá-lo. Enquanto isso, Jun-soo caminha por ali se perguntando para onde Seo-yu desapareceu. De repente, o portal se abre ao seu lado e antes que ele entenda o que ocorre, vê Seo-yu e o orc se enfrentando. Enquanto troca golpes com o orc, Seo-yu nota algo estranho. Ele percebe que está conseguindo acompanhar o orc, perguntando-se se é porque o orc está exausto. No entanto, ele descarta esse pensamento ao notar que seus ataques estão, na verdade, mais pesados do que antes. Embora os ataques do orc estejam mais pesados, ele consegue aguentar porque seu corpo parece diferente, o que significa que o treino valeu a pena. Na verdade, ele sente como se estivesse sendo despedaçado, mas o poder continua fluindo por seu corpo, e ele sente o crescimento em seus ossos. Seo-yu avança contra o orc, cravando sua lança com um sorriso, pois finalmente está curtindo a batalha. Ele nem terminou de pensar nisso quando o orc agarra sua lança, e no momento em que é contido, ele é arremessado contra uma parede ao longe. Seo-yu cospe sangue enquanto tenta se recompor. Ele percebe que o orc tirou sua arma porque acredita que ele não conseguirá perfurar seu sangue endurecido sem uma arma. Seo-yu elogia o orc porque ele pode parecer lerdo, mas na verdade é esperto. Nesse momento, Seo-yu se vira e vê que a mandíbula está atrás dele, e uma ideia surge em sua cabeça. Ao mesmo tempo, Jun-soo avança no orc, dizendo a Seo-yu que vai ganhar tempo para ele, então ele deve aproveitar a chance para conseguir uma arma. Jun-soo nem terminou de falar quando o orc o esmaga no chão. Seo-yu então corre em direção ao orc, dizendo a Jun-soo que já encontrou uma arma. Como o orc está concentrado em Jun-soo no momento, Seo-yu percebe que tem uma chance. Seo-yu agarra a mandíbula e sabe que isso vai exigir até a última gota de sua força. Uma explosão de energia percorre o corpo de Seo-yu enquanto ele assume o controle da mandíbula. Ele a abre e solta a alavanca na cabeça de Seo-yu. A mandíbula prende a cabeça do orc e o decapita com relativa facilidade. O corpo do orc cai no chão e o sistema informa a Seo-yu que ele adquiriu um item de grau único, a adaga demoníaca. Seo-yu agradece ao orc, porque foi por causa dele que finalmente resolveu a única coisa que o impedia de ir para a próxima fase de seu treinamento. Com o orc derrotado, Seo-yu vai até onde Gyan-soo tá para fazê-lo abrir os olhos, pois ele já tá perdendo a consciência. Seo-yu grita com ele, dizendo para não dormir, e isso é o suficiente para trazer Gyan-soo de volta à vida. Seo-yu o provoca, dizendo que ele tem 9 vidas, e para Gyan-soo, o que ele vê é um anjo salvando-o. Quando ele diz a Seol que ele é o tal, Seol não entende totalmente o que ele quer dizer com isso, e apenas o provoca, dizendo que não há ninguém que cuidaria dele se não fosse ele. Apesar disso, Seo-yu pede a Gyan-soo para relaxar porque tudo acabou. No dia seguinte, na sede do burô, repórteres e agências de notícias lotaram todo o prédio. Pouco depois disso, o diretor da Overcross, Jun-won, aparece e toda a atenção se volta imediatamente para ele. Os repórteres pedem uma declaração sobre o ocorrido, enquanto alguns perguntam se ele admite que todo o incidente aconteceu durante um transporte ilegal de monstros. Jun-won finalmente decide fazer uma declaração, dizendo a todos que gostaria de oferecer suas desculpas às vítimas. Ele então diz que o orc sangue de aço é um monstro de imenso valor de pesquisa, e eles só o trouxeram porque queriam doado ao burô, apesar dos riscos envolvidos. Jun-won então diz aos repórteres que não tem mais comentários, enquanto garante que vai cooperar totalmente com a investigação do departamento de monitoramento. Nesse momento, um dos repórteres avista Seo-yu ao fundo e chama a atenção de todos para ele. Eles correm até ele, exigindo que ele comente sobre o incidente. Eles perguntam como um caçador de rank D como ele consegue derrubar um orc, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, seu líder de equipe o arrasta para longe, dizendo que eles têm que trabalhar. De repente, um dos repórteres comenta sobre como o burô não está dando uma resposta adequada ao que aconteceu. Ele continua dizendo que o burô existe para monitorar e coordenar com as grandes guildas para evitar incidentes como este. Como eles não são capazes de fazer o que é exigido deles, o cara diz que o burô é parcialmente culpado. Seo-yu fica furioso ao ouvir isso, mas seu chefe diz para ignorar o cara porque ele é apenas um youtuber que aceitou dinheiro de grandes guildas para postar lixo tendencioso. O chefe de Seo-yu quer que ele ignore o cara, mas como eles estão usando todos os truques sujos possíveis, Seo-yu decide agir. Ele vai até o repórter perguntando se ele está em uma transmissão ao vivo, e o cara diz que sim, mas quer saber o porquê. Seo-yu responde que quer que todos ouçam o que ele tem a dizer em tempo real, e grita bem alto, perguntando se ele se sente bem ao ser pago para trabalhar para as grandes guildas. Ele aponta para Jun-won, dizendo a todos que o escritório é quem limpa constantemente toda a bagunça que eles deixam para trás. Isso deixa todos mudos, e nem mesmo Jun-won conseguiu dizer nada. O chefe de Seo-yu acaba arrastando-o para longe antes que ele cause mais problemas para eles.
Jong-Wan então pergunta ao seu assistente se Seo é o mesmo cara que foi rude com ele há algum tempo, e seu assistente confirma. Isso só deixa Jong-Won mais irritado, e ele diz ao seu assistente: pra fazer de tudo para esmagar Seo. No dia seguinte, Lee Han é chamado para uma reunião onde é informado que o vídeo do YouTube de ontem viralizou. Lee Han diz aos oficiais que não acha que Seo deva ser punido porque há outros artigos elogiando também. No entanto, Hyun Ki-hyuk, que é chefe do departamento de monitoramento do escritório, acredita que Seo deve ser punido. Lee Han discorda, dizendo que a punição deveria ir para Overcross ou para as pessoas que deveriam gerenciá-los. Hyun pergunta a Lee Han se ele está sugerindo seriamente que eles são incompetentes, e Lee Han deixa claro que é exatamente isso que ele quer dizer. Hyun quase perde a cabeça de raiva, mas a autoridade máxima na sala pede que eles se acalmem. O homem então pergunta a Lee Han se é verdade que a taxa de resgate de Seo é de 100%, e Lee Han diz que sim. Sendo esse o caso, o homem diz que Seo é um talento que eles não podem perder, porque mesmo que dependam da ajuda de grandes guildas, ainda precisam manter a dignidade do escritório. Hyun então pergunta ao estranho homem autoritário se ele tem um plano, e ele responde que, já que as guildas decidiram brincar, é justo que eles entrem no jogo. O homem calmamente toma um gole de chá enquanto diz isso, e acontece que o homem é Park Kwang-soo, o diretor do escritório. Mais tarde, Seo recebe um convite do diretor e vai ao escritório do homem para vê-lo. Ao entrar, Kwang-soo diz para ele se sentar porque eles têm algo para discutir. Kwang-soo prepara um chá para eles e, após servir o chá, pergunta a Seo qual é o gosto. Seo provoca o velho dizendo que o chá é tão bom que ele deveria considerar abrir um café. Kwang-soo fica feliz em ouvir isso e pergunta a Seo qual classificação ele acha que obterá agora se refizer o teste. Seo responde que não pode dizer com certeza, mas está confiante de que não será sua classificação atual. Kwang-soo concorda com ele, dizendo que ultimamente ele alcançou coisas que nenhum Rank D jamais conseguiria. No entanto, Kwang-soo avisa que as coisas também estão difíceis para eles, porque as pessoas estão tentando desenterrar sujeira sobre ele. No fundo, Seo já está preocupado porque não sabe onde o diretor quer chegar com tudo isso. Ele se pergunta se ele está tentando fazê-lo revelar seus segredos porque o está ajudando. Basicamente, Kwang-soo é um veterano na política e é por isso que ele consegue manter seu cargo atual há muito tempo. Antes de vir ao escritório, Lee Han disse a Seo para apenas falar honestamente na frente de Kwang-soo e não tentar fazer joguinhos, pois isso poderia acabar prejudicando. Seo sabe que sempre seguiu os conselhos de Lee Han até aquele momento, mas não acha prudente mencionar o labirinto. Nesse momento, Kwang-soo diz para ele relaxar, pois ainda não vai perguntar como ele se tornou forte. Kwang-soo diz a Seo que o mais importante agora é que o Burô precisa do seu poder e, sem rodeios, ele diz a Seo que o está enviando para o interior. Ao mesmo tempo, Jun-Yuan acaba de ser liberado após ser informado de que a investigação terminou. Jun-Han agradece ao seu contato, Siwoo, e pergunta o que ele acha de Seo. Siwoo diz que não sabe por que estão em departamentos diferentes e pergunta por que ele se importa tanto com um mero socorrista. Jun-Wan responde irritado que Seo é uma praga que está lhe dando nos nervos. Siwoo então pergunta a Jun-Wan se é por causa do seu ódio pelo cara que ele decidiu mandá-lo para o interior. Jun-Wan pede que Siwoo tome cuidado com o que diz, afirmando que só quer que Seo reflita sobre si mesmo. Eles estão no meio dessa conversa quando Seo aparece atrás deles, perguntando se são próximos ou algo assim. Jun-Wan tenta agir com naturalidade, dizendo a Seo que parece que o destino continua unindo os dois. Jun-Han diz a Seo que soube da notícia de que ele seria enviado para o interior. Seo limpa o ouvido e sopra, enquanto diz casualmente a Jun-Han que, embora o aviso oficial ainda não tenha saído, ele já sabe disso. Seo o provoca, perguntando se ele o está perseguindo, mas pede que Jun-Yuan não se preocupe, pois é apenas um envio de 6 meses. Jun-Wan zomba de Seo, dizendo que ele é bem otimista, pois pelo que ouviu, o Burô só envia quem é chefe de departamento ou superior, então não parece um envio comum. Jun-Wan ainda tá falando bobagem quando Seo o interrompe, dizendo que nem o seu espião, Siwoo, sabe da notícia importante ainda. Seo admite que a espera antes de anunciar a todos, mas decide contar a eles. Ele revela que a partir daquele dia foi promovido do 8º para o 6º nível, o que significa que agora é um oficial sênior, graças à promoção dupla. Siwoo e Jun-Wan ficam chocados ao ouvir isso, e Seo logo provoca Jun-Wan, dizendo que ele não parece muito feliz com a sua promoção. Jun-Wan engole o sapo, dizendo que está feliz por ele, mas se pergunta se o Burô apenas distribui promoções sem que a pessoa seja qualificada. Seo responde que isso só significa que o Burô quer manter talentos, e tem certeza de que ele está furioso porque as coisas não saíram como queria. Isso irrita Jun-Han, que libera sua aura, visando subjugar Seo, mas Seo responde à ameaça à altura. Siwoo é forçada a intervir, dizendo a Jun-Hwan que é hora de ir embora.
Jun-won se desculpa dizendo que apenas se distraiu e que gostaria de seguir seu caminho. Enquanto ele sai, Seo-yu diz que tem um conselho para lhe dar. Seo-yu diz a Jun-hwan que tentar quebrá-lo mudando sua localização foi um grande erro, pois não importa para onde o enviem, seu trabalho como caçador de resgate não muda. Seo-yu diz isso com confiança ao se afastar, e Jun-han finalmente perde a calma, socando a parede com muita força. Acontece que, durante a reunião com Kwang-soo, ele disse a Seo-yu que ele não precisava se preocupar com o envio. Ele lhe diz que, superficialmente, parece um rebaixamento ou um exílio, mas não passa de um envio de 6 meses. No entanto, Seo-yu teria que mostrar resultados enquanto estivesse lá, que é a única maneira de evitar que os de fora o toquem. No decorrer da reunião, Kwang-soo percebe que Seo-yu está distraído e chama sua atenção de volta à realidade. Seo-yu se desculpa antes de agradecer o diretor por cuidar dele. No entanto, ele diz que tem um pedido e revela que, já que vai para o interior, quer que o diretor o envie para algum lugar que realmente precise de sua ajuda. Kwang-soo fica boquiaberto ao ouvir isso, porque não esperava aquilo dele em uma situação dessas. Kwang-soo não tem escolha a não ser admitir que o cara é diferenciado. Mais tarde, os outros colegas do Seo-yu ouvem que ele se tornou um oficial sênior, e isso os deixa chocado pra caramba. Eles perguntam ao Lee-han se ele sabia disso, e ele responde que sabe porque afinal ele é o chefe do departamento. Eles perguntam ao Lee-han como devem lidar com os resgates sem o Seo-yu, e o Lee-han responde que eles só precisam fazer o trabalho deles como sempre. Como Seo-yu tem uma semana antes de partir, o Lee-han sugere que liguem para ele para saber se ele virá ao jantar da equipe que acontecerá naquela noite. O loirinho decide tentar a sorte e entra em contato com Seo-yu. Surpreendentemente, ele atende a ligação, mas o Seo-yu diz a ele que está ocupado com algo naquele momento. O cara pergunta o que é e o Seo-yu responde que está limpando um ninho de vespas. Acontece que o Seo-yu finalmente chegou à masmorra para completar a missão que recebeu, que tem apenas 72 horas restantes no relógio. Falhar em completar esta missão reduzirá a eficácia de combate contra monstros do tipo inseto em 50%. Depois de desligar, o Seo-yu encara o ninho da rainha e percebe que ela está liberando um monte de monstros. Mas o Seo-yu não está exatamente preocupado com isso, já que ainda pode se mover. O Seo-yu faz sua jogada avançando a distância com o objetivo de matar a rainha. De repente, ele é interceptado por monstros insetos conhecidos como Sweep Fits, forçando o Seo-yu a enfrentá-los. Ele percebe que a rainha criou um monte de monstros que estavam à espreita por ele. Esses Sweep Fits disparam seus ferrões como balas, mas como exigem muita energia para serem criados, a rainha geralmente não escolhe essa opção de cara. O Seo-yu se pergunta se a rainha já os tinha prontos desde o início. No entanto, ele acha que não tem tempo a perder, porque acabará se vendo cercado no final. Mas antes que isso aconteça, o Seo-yu abre o labirinto, sugando os monstros insetos para que possa lidar com eles com suas armadilhas de labirinto. Com o labirinto aberto, ele acredita que pode chegar facilmente ao ninho, mas, de repente, os monstros insetos mudam seu padrão. O Seo-yu fica confuso ao ver isso, pois se pergunta se eles estão mudando para evitar serem arrastados para dentro da esfera. Eles estão basicamente voando baixo, o que indica que podem estar evitando a atração da esfera. Com tudo que os monstros fizeram até agora, o Seo-yu percebe que a rainha monstro observa e toma nota de tudo. Em vez de ficar irritado, o Seo-yu se sente honrado por a rainha estar usando o pouco poder cerebral que tem só para matá-lo. No entanto, o Seo-yu também tem seu próprio plano. Como ele não pode reviver os monstros do labirinto no momento, ele não tem escolha a não ser entrar no labirinto. Ele planeja atrair o máximo de monstros que puder antes de escapar o mais rápido possível. Assim que tem acesso direto à rainha, ele a provoca, dizendo para ela sair e parar de se esconder. De repente, ele percebe que os feromônios da rainha estão enlouquecendo, o que significa que ela está fazendo algo que vale a pena saber. Ele se pergunta se ela está tentando chamar o resto do enxame e, por precaução, ativa seu sexto sentido. Felizmente para ele, ele ativou isso na hora certa para desviar de um ataque que era destinado a ele. Acontece que a rainha estava chamando um soldado poderoso que ela havia criado antes, que é considerado a arma definitiva da rainha, e esse monstro inseto é conhecido como Winglash. Winglash força o Seo-yu a virar na direção oposta para começar a correr. O Seo-yu finalmente percebe o quão desesperada a rainha está para detê-lo, pois ela criou uma fera forte por causa dele. O Seo-yu então corre em direção à esfera para poder prender o Winglash, deixando a rainha vulnerável. Como ele queria, a esfera agarra o Winglash, mantendo-o no lugar. Enquanto a esfera tenta arrastar o Winglash para o labirinto, Seo-yu vai atrás da rainha em defesa. De repente, ele percebe que o Winglash está atrás dele de novo. Ele consegue se virar bem a tempo de bloquear o ataque do monstro. O Winglash o derruba no chão e é quando Seo-yu percebe que a fera arrancou o próprio braço só para escapar do puxão da esfera. Enquanto o Winglash o segura, a rainha está dando incentivo. Percebendo quão teimosos os dois são, Seo-yu decide puxar todos eles para o labirinto. Embora as coisas não tenham saído como ele queria, ele não está preocupado porque os dois agora estão presos em seu domínio.
Seu Yu os provoca dizendo para não se mexerem se quiserem ficar bem. Ele tá prestes a começar a explicar por que não devem se mover quando percebe que tá falando com monstros, e isso faz parecer um louco. Seu Yu então entra em seu inventário para ativar a armadilha, chuva de aço. Isso libera uma tonelada de flechas pela frente, mas o Winglash desvia de tudo com suas asas. Seu Yu fica impressionado com isso porque finalmente entende por que o monstro se chama Winglash. No entanto, o Winglash ainda não tá seguro porque as flechas não vêm apenas de uma direção. Antes que o monstro saiba o que está acontecendo, ele é despedaçado por trás por um monte de flechas voando em sua direção. Seu Yu então lembra a rainha que já disse a ela que todos os seus esforços seriam em vão no momento em que entrassem em seu domínio, porque ele já encheu o lugar de armadilhas só a lidar com monstros como ela. Agora que sua arma definitiva se foi, eles são os únicos que restaram. Seu Yu se prepara para atacar a rainha, mas sabe que a armadura dela é forte o suficiente para desviar sua lança, então não precisa perder tempo tentando perfurá-la. Seu Yu muda de direção para tentar encontrar um ponto fraco de onde possa destruir a rainha. No entanto, a rainha ainda bloqueia seu ataque dessa direção, empurrando para trás. Seu Yu fica surpreso que a rainha esteja fazendo o possível para não cair facilmente. Embora ainda faltem 3 dias para a missão, ele ainda quer terminar tudo ali mesmo. Além disso, se ele sair do labirinto só porque tem tempo sobrando, vai parecer que ele está fugindo da rainha. Seu Yu então ativa um alçapão que quebra alguns dos membros da rainha. Seu Yu então se prepara para atacar a rainha com uma poderosa habilidade marcial. Esta é a primeira vez que ele vai usar a habilidade, mas ele não se importa porque será contra a rainha, o que é muito bom. Com a rainha totalmente aberta e incapaz de se mover, Seu Yu avança em direção a ela com a habilidade Lotus Carmesim que libera uma energia massiva, deixando um grande buraco na rainha. Com isso, a rainha é derrotada, e Seu Yu recebe uma mensagem de parabéns dizendo que ele derrotou a rainha. Seu Yu ficou ofegante pela quantidade de energia que gastou ao usar a habilidade. Ele sofre uma queimadura na mão e, olhando para isso, percebe o quão fraco ele tem sido até aquele momento, mas ele acredita que não há mais como fugir dele. O sistema então informa que a recompensa da missão foi enviada para seu inventário. Seu Yu decide conferir as recompensas e percebe que recebeu um ferrão venenoso, que é um item raro. Ele tem um efeito único que permite paralisar monstros de 2 estrelas ou menos. No entanto, a eficácia disso cai significativamente para monstros de 3 estrelas ou mais. Seu Yu percebe que isso é algo que ele pode usar em certas situações. No entanto, a outra recompensa é o que mais preocupa Seu Yu. A outra recompensa é a geleia real da rainha, que também é rara. Tem uso único e, ao ser consumida, altera a constituição da pessoa para aumentar drasticamente a sensibilidade à mana, mas há efeitos colaterais. Seu Yu lembra que ativar uma armadilha consome muita mana, então é senso comum aumentar sua mana. Seu Yu então morde a geleia real, consumindo-a de uma só vez. Isso libera imediatamente mana condensada em seu corpo. A mana é tão avassaladora que tenta sair à força, mas Seu Yu não vai permitir isso, já que ele trabalhou duro para consegui-la. Seu Yu percebe que tem que circular o fluxo da mana com sua respiração o máximo que puder, para forçar os vasos sanguíneos a aceitarem o chi verdadeiro. Ao fazer isso, Seu Yu consegue acalmar a tempestade de mana, e o sistema o parabeniza, dizendo que ele se transformou em uma constituição especial, o físico flor de pêssego de inúmeras almas. Seu Yu percebe que seus sentidos corporais aumentaram e fica satisfeito com isso, pois tudo veio de um único pedaço de geleia real. Seu Yu verifica seus atributos e percebe que eles aumentaram bastante. Seu Yu tá feliz porque tá colhendo os frutos de ter colocado sua vida em risco. No entanto, ele se lembra de que existem efeitos colaterais. Em vez de tentar descobrir quais são, Seu Yu decide apenas ignorar, dizendo que vai pensar nisso depois porque o evento principal está prestes a começar, e esta é a incorporação de monstros do labirinto. Seu Yu percebe que restam apenas alguns goblins vermelhos no labirinto, e não importa o quão forte ele se ache, não pode enfrentar certos monstros sozinho, por isso precisa repor o estoque. Ele armazena ovos e nesse momento o sistema lhe diz que uma colmeia é tratada como uma única entidade, e o sistema recomenda que ele instale o Lago da Decadência. Esta é uma nova armadilha que é desbloqueada ao derrotar a rainha. Se Seu Yu submergiu o cadáver de um monstro ou despertou no lago, os pontos de experiência ou características do cadáver são transferidos para um monstro do labirinto designado. Isso significa que, se ele direcionar o efeito do Lago da Decadência para a colmeia, todos os ovos lá dentro ficarão mais fortes de uma só vez. Sem perder tempo, Seu Yu prossegue com isso, e resta a ele decidir qual deles deve se tornar o monstro-chefe. Seu Yu faz sua escolha, e há um que é maior que os outros. Seu Yu sorri ao nomear o chefe de Vespa, enquanto promete trazer-lhe guloseimas agradáveis. Mais tarde, Seu Yu se encontra para uma noitada a pedido de Jongyi. No entanto, Seu Yu e seu colega chegaram lá antes dela.
O cara pergunta a Seu Yulo o que ele tá fazendo e ele responde que tá gastando o resto do tempo conseguindo comida pro cara que tá criando. O cara não tem ideia do que ele tá dizendo e pergunta se ele tá criando algum tipo de animal de estimação exótico. Acontece que Seu Yu tinha ido refazer o teste de classificação porque o diretor pediu. Seu colega o considera um esquisitão porque outros teriam passado tempo livre em férias e coisas do tipo. Nesse momento, o cara menciona que as mulheres estão encarando Seu Yu, e ele rapidamente aproveita a deixa pra falar sobre como ele é bonito. Momentos depois, Jiang Yi aparece, e Seu Yu ainda tá criticando-a por chegar tarde quando percebe que o nariz dela tá sangrando.